Fala galera, salve salve, Malaquine aqui na área. Hoje eu tô aqui para conversar com você sobre descontração ou relax. Mas não um estado relax, viver no estado relax, e sim a técnica de relax, a técnica de descontração. Essa técnica de descontração ela é muito utilizada com a finalidade de auxiliar na performance, ou seja, aprender a descontrair corpo, coração e mente para que você tenha uma melhor performance na sua rotina. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Fica aqui comigo nesse super vídeo, nesse super conteúdo chamado de descontração, um caminho para evolução. Uau! Legal. O tema descontração, ele é muito interessante porque as pessoas confundem fazer uma massagem com uma descontração visando alta performance. As pessoas confundem um relax, um momento de relax, uma happy hour, com uma descontração otimizada. As pessoas confundem também ócio criativo com uma descontração neuromuscular otimizada. Hoje eu estou aqui para falar com você sobre descontração no sentido de técnica de descontração neuromuscular para performar melhor, para você ter um melhor desempenho na sua rotina. Esse assunto me atraiu e me trouxe até aqui por um simples fato. Muitos dos meus alunos hoje declaram que um dos melhores momentos deles, das aulas, dos treinamentos, das técnicas, é o momento da descontração, o momento do relax. Bom, esse conteúdo todo chegou a mim, eu aprendi a fazer descontração há cerca de 20 anos, 18, 20 anos, quando eu comecei a praticar uma metodologia muito poderosa chamada The Rose Method, ou Método The Rose. E já nas primeiras aulas que eu fiz, eu aprendi a descontrair o corpo, a relaxar as emoções e a reprogramar a minha mente. Naquela época, eu estava com inúmeras buchas na vida. Para você ter ideia, naquela época eu trabalhava numa empresa, eu era sócio de uma empresa de limpeza de vitrines, eu trabalhava das 7 às 10 da manhã limpando vitrines de shopping. Depois eu ia para casa, que eu estava com um pequeno recém-nascido em casa, né? Nesse início meu filho estava para nascer e daí no período ele estava recém-nascido. Cuidava dele e tal. Depois eu ia trabalhar como representante comercial de uma marca de surf chamada Local Motion e da FCS. Trabalhava até às 5 da tarde. Logo depois eu ia para a faculdade e fazia a faculdade das 7 da noite às 10 da noite. Eu chegava em casa moído e eu tinha um desgaste físico, emocional enorme, né? Num primeiro momento, a mãe do meu filho estava grávida, depois um filho recém-nascido. E toda essa rotina maluca. E quando eu aprendi a fazer essas técnicas, eu percebi um up de vitalidade, um up de bem-estar. Eu me estressava menos, eu tinha mais resultados. E eu comecei a mentalizar todos os dias antes de dormir, então eu fazia o relax. E nas aulas lá, também na escola eu fazia, e eu mentalizava os meus objetivos, o que eu queria conquistar e tudo. E se hoje eu estou aqui ensinando para você, se hoje eu sou proprietário de uma empresa, sou proprietário de uma escola que ensina isso, já dei aula para mais de 2.000 alunos dentro de empresários, atletas e tudo, é porque naquela época eu aprendi essas técnicas e comecei a aplicar e a mentalizar e a colher os resultados. De lá para cá se passaram, nesse momento, depende de quando você está assistindo esse vídeo, já se passaram 18, quase 20 anos e eu continuo aplicando isso e cada vez as mentalizações melhoram, o progresso melhora, a gestão emocional melhora. Essa técnica chegou ao acervo de técnicas que eu ensino, a filosofia que eu ensino, essa técnica faz parte da filosofia e desse acervo, que é um acervo milenar, e ela também pode ser chamada de Yoga Nidra, uma profunda técnica de descontração neuromuscular. Aqui vem a parte mais importante, com reprogramação emocional. Então, nós não vamos aprender apenas a descontrair corpo, coração e mente. Nós vamos aprender a descontrair corpo e coração e vamos usar esse estado de descontração física e emocional para potencializar a nossa mente. Esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Bom, legal, vamos nessa, vamos seguir. O que nós temos que entender
é que existem muitos tipos de relaxamento. E existem muitas técnicas de relaxamento hoje gravadas por aplicativos no YouTube, que são descontrações guiadas. Legal, uma excelente maneira para você começar. Desde que você saiba qual é a técnica que você quer, qual é o seu objetivo ou para que aquela técnica serve. Por quê? Para que você não entre ou não pratique uma técnica de descontração que seja apenas relaxamento, que seja apenas para descansar, que seja apenas para você curtir, ficar se sentindo bem. Pode ser, claro! Se você curtir, só quiser dar um relax, ótimo. Mas existem técnicas de descontração guiada que vão ajudar você a performar melhor. Como isso acontece? Como chegar nisso? Bom, primeiro a técnica de descontração guiada visando uma reprogramação emocional, ela tem um objetivo muito claro. Ela começa pela descontração física, passa pela descontração emocional e utiliza esse estado para alavancar a mente por meio de reprogramação mental. Afinal de contas, a nossa mente, ela é programável. Ela é tão programável que inúmeros autores de livros, especialistas em treinamentos de atletas, de empresários, utilizam essas técnicas já há muitas décadas e isso vem sendo utilizado há muitos séculos e hoje está acessível para nós. E eu quero hoje lhe ensinar algumas dessas técnicas e algumas dessas formas de aprender a fazer isso, ok? Tá comigo? Então segue. Daqui a pouco nós vamos, em vários momentos eu vou dar essa volta e vou contextualizar novamente para que a gente consiga seguir. Bom, tem uma parte muito importante sobre todo esse conteúdo. Primeiro, não é um tipo de hipnose e jamais deve ser praticado desta forma, tá? Até lá na frente no vídeo eu vou ensinar alguns mecanismos de segurança para que você aplique quando estiver realizando esse tipo de descontração. Não é um tipo de hipnose, não é místico, não é religião, não é espiritual, é simplesmente uma poderosa técnica na qual você vai usar um estado de descanso físico, de descontração emocional para gerar uma reprogramação das emoções que Napoleão Hill chamava de autossugestão, tá? Uma das técnicas mais descritas por Napoleão Hill, ensinadas por Napoleão Hill, ele chamou de autossugestão, que é quando você repete algo mentalmente, pensa algo, fala para si algo tantas vezes que você autossugestiona o seu cérebro, a sua mente, e aquilo torna-se uma realidade. É muito legal. Tem uma parte no livro do Napoleão Hill chamado Quem Pensa Enriquece, fica a dica de leitura aí, em que ele cita um exemplo em que eles pegaram um experimento, pegaram um time de basquete, tá? E na verdade foram 300 jogadores de basquete. E aí eles separaram esses 300 jogadores em 3 grupos. O primeiro grupo recebeu a seguinte orientação, a orientação de que deveria treinar arremessos livre, treinar, e além de treinar o arremesso, deveria também pensar nas técnicas para arremessar. Feito? No segundo grupo, eles deram o ócio criativo, liberdade. Eles iam ficar tantos dias sem treinar, não era para pensar em basquete, não era para falar sobre basquete, era simplesmente descanso total. E o terceiro grupo não ia treinar, mas ia pensar, ia mentalizar todos os dias que estava jogando, ia mentalizar aprimoramento no arremesso e tudo isso. E aí eles fizeram, claro, um teste antes desse experimento com o grupo e depois foram fazer o teste novamente. E aí vem uma parte muito legal desse experimento, que o primeiro grupo que treinou e que pensou, e que mentalizou e que reprogramou a mente diariamente para melhorar, teve, claro, um up de resultados, subiu X%. O grupo que não fez nada, nem treinou e nem pensou a respeito, teve decréscimo. Isso nos esportes de alta performance, isso é óbvio, né? O cara fica sem treinar e fica sem praticar nada, tem decréscimo, porque os outros estão treinando. Mas a parte mais legal do experimento vem agora, o terceiro grupo. O terceiro grupo, que não treinou fisicamente, mas só pensou, melhorou. Ele não melhorou tanto quanto o primeiro grupo, mas ele melhorou muito. 1,5x, o outro grupo melhorou 1x, esse grupo, o primeiro grupo melhorou x, esse melhorou meio x. Cara, é muito legal, fazendo o quê? Só pensando, só mentalizando, tá? Também existiram outros experimentos com atletas em que eles usaram o EGC, né, eletroencefalograma, para
e pediam para o atleta fazer o seguinte: pensar que estava fazendo aquele esporte que ele pratica, ou seja, pensar que estava nadando, pensar que estava correndo. E o que eles descobriram? Que o cérebro emitia impulsos elétricos e que os músculos captavam esses impulsos elétricos como se o atleta estivesse treinando, como se o atleta estivesse fazendo aquilo. E então, as áreas da neurociência, da psicologia, hoje eles comprovam o quê? Que o cérebro ele não identifica a realidade da imaginação. Ele não identifica a realidade da imaginação. Tanto que surgiu aquela trilogia Matrix, né? Baseada nisso, em que se você der ao cérebro os impulsos elétricos e o cenário todo, ele acredita que está vivendo numa realidade, uma realidade paralela, mas ele acredita que está vivendo lá. Então, quando nós estamos falando de relaxamento ou descontração neuromuscular com reprogramação emocional, é isso. Nós estamos pegando um dos melhores momentos do seu corpo em que ele está descansando, em que você descontraiu o corpo físico, relaxou as emoções, e aí você vai otimizar isso reprogramando a sua mente, o que é muito legal. Para isso, claro, você tem técnicas, nós aprendemos técnicas, como fazer isso. Existem muitas técnicas. A mais eficiente delas, a mais eficiente é quando você aprende a descontrair dos pés em direção à cabeça. Então você vai descontraindo os dedos dos pés, aí você relaxa os pés, os calcanhares, os tornozelos, aí você descontrai as pernas, joelhos, coxas, quadris, você descontrai o abdômen, relaxa o tórax, vai descontraindo assim parte a parte o corpo até chegar na descontração dos maxilares, das pálpebras, das sobrancelhas, da testa, do couro cabeludo. E aí você descontrai o corpo todo. Depois que você descontraiu a parte física, a parte dos músculos, dos tendões, das articulações, é o momento de você descontrair o emocional. E para descontrair o emocional, você vai usar um veículo que é a respiração. Você começa a realizar respirações mais profundas, respirações mais completas e mais amplas, e aí você começa a equalizar as emoções, equalizar e sutilizar as emoções. Até que você entre num estado físico e emocional que quase que o seu corpo está um pouquinho antes de dormir, sabe? É um estado entre o sono e a vigília. E é nesse estado, entre o sono e a vigília, que você vai usar essa brecha para que você coloque ali uma programação no seu consciente e no seu subconsciente, uma programação neural, como se você estivesse construindo uma trilha neural, um caminho neural. E aí você vai mentalizar seus objetivos de vida, seu propósito de vida, vai mentalizar você batendo a sua meta. Se você é um atleta, vai mentalizar você recebendo aquele troféu, aquele lugar no pódio, fechando aquele patrocínio. Se você é um empresário, você vai mentalizar você fechando aquele acordo, aquela sociedade. Ou seja, você vai utilizar esse momento para mentalizar aquilo que você mais quer ver realizado. Porém, aqui vem uma parte muito importante. Qual é a parte importante? A maioria das pessoas não sabe o que quer ver realizado. Então, por isso que muitas vezes o relaxamento que as pessoas utilizam, que elas compram, que elas pagam, que elas investem grana, que elas treinam, é simplesmente relaxamento muscular. Por quê? Porque elas não sabem o que elas querem. Então, você faz a descontração, relaxa, coloca seu corpo num estado de profunda receptividade. E aí vem um momento mágico, o pulo do gato. Nesse momento, você tem que saber o que você quer. Você tem que saber para que você está ali. Você tem que saber seu objetivo, seu propósito, seu plano. E aí você mentaliza aquilo todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Vou citar o mesmo autor novamente, Napoleão Hill, ele coloca que das 300 pessoas mais bem-sucedidas no mundo que ele entrevistou, todas elas sabiam o que queriam e mentalizavam isso todos os dias. Muito legal isso, hein? Então você vai otimizar essa mentalização. Quando? Logo após relaxar o corpo, equalizar as emoções. Você cria o que nós chamamos de janela da oportunidade, um momento mágico para o seu cérebro. Você vai trabalhar o seu mindset, vai mudar o seu modelo mental.
você vai visualizar, vai mentalizar com clareza de detalhes aquilo que você quer que aconteça naquele momento. Isso é incrível, isso é fantástico. Lá na frente, nos comentários nós vamos deixar um link de uma gravação que você pode acessar para você fazer uma reprogramação emocional, uma descontração guiada, tá? Nós vamos deixar o link que você vai poder aprender a fazer. Mas uma vez que você aprenda a fazer, você pode fazer sozinho, quando quiser, quantas vezes quiser. Isto também é uma ferramenta de libertação. Por quê? Uma vez que você aprenda, você aplica isso sozinho. Você não precisa ficar preso a um professor, a um instrutor, a um técnico. Você pode aplicar isto sozinho, quantas vezes você quiser. Isso é muito legal. Bom, quero que você pegue essa dica aqui, ó, desse cara, Michael Phelps. Veja, não é só o Malakini falando. Eu citei, Napoleão Hill ensina essas técnicas, e aqui, ó, esse medalhista olímpico, um dos melhores medalhistas olímpicos de todos os tempos, ele coloca aqui no seu livro. Olha que bacana. Vou ler a primeira partezinha para você, me acompanhe. Minha mãe e eu costumávamos praticar técnicas de relaxamento e programação em casa. Programação mental. Meu treinador Bob Bauman pediu que ela comprasse um livro de instruções e exercícios, incluindo... E aí o que acontece? Nesse livro tinham técnicas de relaxamento. Como é que eu faço a técnica de descontração? Tá? E aí ele ensina a mãe dele, ele diz que a mãe dele usava com ele que era assim, contraía a musculatura da mão esquerda e depois relaxava, deitado na cama antes de dormir. Contraía a outra e relaxava. Contrai a musculatura da perna, relaxa. É uma técnica muito eficiente de descontração em que você primeiro contrai a musculatura e depois relaxa. E você vai fazendo isso parte a parte do corpo. Contrai primeiro a perna esquerda, todos os músculos e relaxa. Contrai a perna direita, relaxa. Aí faz o mesmo com o braço direito, mão direita, mão esquerda, braço esquerdo, músculos faciais, abdômen, e vai soltando o corpo, vai soltando. Bom, aí vem a outra parte. Ok, isso era uma forma muito boa de eu lidar com a tensão à noite antes de dormir. Minha mãe lia o livro e dava as orientações para eu praticar os exercícios. Quando eu tinha 13 ou aproximadamente 14 anos, Bob me instruía a passar uma prova na minha cabeça como se fosse um filme. Olha só a sacada do treinador dele. Primeiro, ele deu a dica para a mãe de usar técnicas de descontração e de relaxamento antes de dormir para lidar com as tensões, ou seja, equalizar as emoções. Depois disso feito, ele começou a pedir para o Michael Phelps que depois do relaxamento, com o corpo totalmente relax, era para ele passar na mente dele a prova que ele tinha realizado, a prova que ele iria realizar. E segue essa parte aqui, olha que legal. Bob me instruía a passar uma prova na minha cabeça como se fosse um filme. Ele dizia, imagine o filme e veja-se, por exemplo, nadando os 400 medley individual no campeonato nacional. Até hoje, quando Bob me diz, imagine o filme, é isso que ele tem em mente. Que legal. E até na época que ele escreveu o livro, o Michael Phelps relata durante o livro que em todos os momentos da vida, em todos os momentos da carreira dele, quando ele estava indo embora para casa, na maioria das vezes Bob, o treinador, ele dizia, chegando em casa, passe o filme. O que era passar o filme? Era chegar em casa, antes de dormir, fazer a descontração física, eliminar as tensões e depois passar o filme. Qual era o filme? Ele se imaginando competindo aquela prova, o tempo que ele fazia, o lugar no pódio que ele fazia. Então esse também é um detalhe muito importante que eu quero passar para você aqui. Respira. Quando você estiver fazendo a sua reprogramação emocional, pense tudo com riqueza de detalhes. Imagine tudo como se você estivesse assistindo um filme, mas um filme não em 3D apenas, um filme em 4D, um filme em que você tenha emoções, sentimentos, cores, aromas, sabores, pessoas, data, valor envolvido. Ou seja, imagine o lugar do pódio, a competição, ou imagine a arrecadação, as pessoas envolvidas. Coloque riqueza de detalhes como se estivesse assistindo a um filme. E depois tem um detalhe muito, muito importante. Não fique como um ser humano comum, como um macaco, pulando de galho em galho. Ou seja, eu faço isso todos os dias.
mas cada dia eu mentalizo uma coisa diferente. Pô, não dá, tem que ter foco, tem que ter objetividade. Você mentaliza aquilo todos os dias, todas as noites, até conquistar aquilo. Depois você muda a mentalização. Se não, cada vez você mentaliza uma coisa, o seu cérebro, está treinando o seu cérebro, o seu mindset é dispersão e é nunca conquistar nada. Porque você quer muita coisa, acaba gerando um resultado contrário, você tem pouco resultado, tá? Então você precisa aprender a fazer a técnica que é simples, uma descontração física, começa dos pés, vai descontraindo até a cabeça, depois algumas respirações profundas, relaxando o corpo, equalizando as emoções, diminuindo os ciclos por segundo da sua mente, saindo daquele estado beta, que é o estado do cotidiano, e aí você vai entrando num estado de maior descontração, mais perto do sono, um estado entre o sono e a vigília, e é nesse momento que você aplica a técnica de reprogramação emocional, que o ideal é que você já tenha ela muito bem escrita. Então vamos lá, vamos dar um exercício para você fazer aqui. Eu quero que você escreva de uma maneira muito simples e clara aquilo que você mais quer conquistar na vida. Quando isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Aonde isso vai acontecer? E quem vão ser as pessoas que vão estar junto com você quando isso acontecer? Simples, né? E aí você escreve isso. Bem simples. E todos os dias, antes de dormir, ou quando você estiver no intervalo do seu trabalho, quando estiver num voo, quando você estiver antes de fazer seu exercício de meditação, você vai fazer a descontração física, vai fazer a descontração emocional e vai mentalizar exatamente aquilo que você escreveu, esse roteirinho que você escreveu. E vai repetir isso todos os dias antes de dormir, por exemplo, antes de treinar meditação ou no intervalo do almoço, e vai fazer isso várias vezes, tá? Nós vamos falar disso mais pra frente no vídeo, que é qual é o melhor momento para fazer esse relax, essa reprogramação emocional e algumas dicas para você evoluir e progredir nessa técnica tão poderosa. Tá ok? Fica comigo, vamos até o final, hein? Tem uma parte muito legal, que é assim, eu comentei que os meus alunos, eles adoram essa parte, né, da prática, da técnica, quando eu faço o momento do relax na aula, depois de uma mentoria ou depois de um treinamento, no intervalo de uma palestra, eu faço essa técnica de relax com reprogramação emocional e todas as pessoas adoram. Mas tem aquelas pessoas que não gostam de ficar paradas, não conseguem relaxar, você pede para a pessoa ficar parada e ela estala o dedo, ela coça, ela ajeita. Então algumas pessoas me perguntam, mas para que isso é importante? Por que isso é tão importante? Por que o relax é tão importante? Bom, vamos lá. Hoje em dia, atletas de ponta e a medicina desportiva mais avançada já comprovou que o descanso é tão importante quanto o treino para a reconstrução das fibras musculares, para que você consiga um progresso, seja na flexibilidade, ou na hipertrofia, ou na melhoria daquele movimento, daquele treino. O descanso também é muito importante para quem estuda horas e horas e horas para concurso, horas e horas e horas para vestibular. O descanso é o momento em que o cérebro aprende. Quando você para descansar, o seu cérebro assimila as informações do seu cotidiano e da sua rotina. Então, ter um momento de relax propositalmente colocado no meio do seu dia ou antes de dormir é como se você estivesse falando para o cérebro, olha, eu quero otimizar o aprendizado, eu quero otimizar a minha performance. Então, para isso, eu vou aqui, não é dormir, você fala para o cérebro, eu vou aqui dar um relax para que você possa aprender, para que você possa absorver tudo aquilo que nós estudamos, o conteúdo que nós estudamos para o vestibular, o conteúdo que nós estudamos para o concurso, ou tudo aquilo que eu estudei sobre as ações para fazer um dia melhor de trade, ou para que você tenha uma melhor performance no esporte. Então, o relax, o momento de descanso, já é comprovado que ele é fundamental para progredir, seja um violinista progredir, seja um skatista progredir, um surfista, um lutador de sumô, de jiu-jitsu, um cara que faz motocross, piloto de Fórmula 1, tanto que o Nuno Cobra, no livro A Semente da Vitória, ele cita reprogramação emocional e ele coloca que isso era uma técnica que ele usava muito com Ayrton Senna, então é muito bacana. Bom, mas para que fazer isso? Bom, primeiro motivo para fazer isso é que você vai melhorar a consciência corporal, a propriocepção, você vai ter uma melhor consciência do seu corpo. Por quê?
Porque esse relaxamento neuromuscular, essa técnica de reprogramação emocional que eu estou aqui comentando com você, ela não é uma massagem, ninguém vai fazer isso em você, tá? Ninguém vai pegar no seu corpo, apertar e descontrair. Então você vai melhorar a consciência corporal. Por quê? Você não vai mexer o corpo, você vai estar com o corpo parado, imóvel, numa das técnicas, né? Existe a que eu citei do Michael Phelps, que você contrai e relaxa, mas a maioria delas não. Você não movimenta o corpo, mas você leva a sua mente até aquela parte do corpo. Então você leva a sua mente até os pés e envia uma ordem de descontração para os pés, para os dedos dos pés, para os calcanhares, para os tornozelos. Aí você passa com a sua mente pela perna, pela panturrilha, joelhos e coxa, ou seja, aumenta a consciência corporal. Reduz significativamente cansaço e estresse. Aumenta significativamente a qualidade do sono. Pessoas que aprendem a fazer essa técnica, que aplicam essa técnica na sua rotina, melhoram significativamente a qualidade do sono. Por quê? Reduz a ansiedade e aumenta com isso a qualidade do sono. O que mais que essa técnica ajuda? Ela vai contribuir significativamente para o aprendizado. Você aplica essa técnica depois de ter estudado horas, de ter treinado horas, e isso vai auxiliar na assimilação, na absorção do conteúdo que você estudou previamente. Ok? Bom, mas Malachini, meu dia já é muito corrido, eu não tenho tempo, como é que eu vou parar para relaxar? Tempo é realmente nosso recurso mais valioso, é o recurso finito, né? Aquele recurso que não tem preço. O tempo não tem preço, porque, primeiro, todos nós temos o mesmo tempo, 24 horas por dia. Segundo, todos nós estamos tão atarefados que parece que nós não temos tempo para mais nada. Aí é que entra essa técnica. Quando você aprende a fazer uma descontração profunda, um relaxamento neuromuscular, com gestão das emoções e reprogramação emocional, você começa a ter ganho de resultado, você começa a ter ganho de rendimento, você começa a se sentir menos fadigado, menos cansado, ou seja, aquilo que antes era um problema, o tempo, é como se você dilatasse o tempo. Porque no momento que você parou para respirar, descontraiu, relaxou profundamente, entrou num estado de descontração profunda, mudou os ciclos por segundo da sua mente, muitas vezes isso até gera intuições, gera até insights. E quando você volta para o trabalho, no dia seguinte, quando você acorda, você está tão mais produtivo, você está tão mais conectado, que é como se você dilatasse o tempo, porque você se torna mais produtivo e você se torna uma pessoa mais realizadora. Bom, e a grana, né? Grana para investir num treinamento desse. Eu vou ter que comprar, vou ter que pagar um professor especializado, vou ter que me matricular numa escola especializada, vou ter que investir. Sim, vai ter que investir, tudo bem, né? Eu gosto muito de uma parte de um dos ensinamentos do Napoleão Hill, que ele diz assim, nada vem de graça, né? Você precisa dar a sua contraparte para que o universo lhe devolva aquilo que você almeja. Mas hoje em dia, cara, você consegue técnicas de descontração guiada praticamente a custo zero. Se você for analisar, provavelmente no YouTube vão ter muitos vídeos. Se você entrar no Spotify, no Apple Music, vão ter muitas técnicas de descontração guiada. Nós vamos compartilhar aqui gratuitamente para você no link na descrição desse vídeo para você aprender a fazer. Então, não se preocupe com a grana no primeiro momento. Apenas aprenda a fazer e aplique você em casa. O que você vai ter que investir mesmo é o tempo. Vai ter que fazer. Quanto tempo? Quanto tempo você precisa? De 5 a 10 minutos todos os dias. Não mais que isso. De 5 a 10 minutos todos os dias. Depois, se você quiser, uma vez por semana, fazer uma mais longa, de 30 a 40 minutos. Uau! Aí nós vamos estar falando de um patamar de altíssima performance. Mas pode começar com 5 a 10 minutos todos os dias e você em pouquíssimo tempo já vai perceber o resultado. Eu dou um desafio aqui. De uma semana a 10 dias, você já vai ter um aprimoramento na qualidade do sono, redução do estresse e aumento de produtividade. Isso sem falar na melhoria geral de todos os seus neurotransmissores, porque você vai estar aí com uma quantidade de dopamina, serotonina fluindo na sua rede neural de uma maneira muito mais eficiente e poderosa. Bom, legal, né? Quando? Quando é o melhor momento para fazer isso? Quando é o melhor momento, o melhor horário para eu treinar essa
reprogramação emocional, essa descontração neuromuscular e reprogramação emocional. Existem 2 momentos ideais para fazer isso, mas toda regra tem sua exceção. O primeiro momento é todos os dias antes de dormir, porque senão, olha que interessante, você vai dormir e muitas vezes está levando para a cama, você está levando para os seus sonhos, está levando para o seu sono todos os problemas do seu dia, todas as coisas mal resolvidas do seu dia. Às vezes um filme que não tem nada a ver com o que você quer de propósito de vida, tudo. Você está levando, às vezes, uma discussão, uma intriga, um problema para a cama. E você dorme com aquilo. Qual é o resultado? Qual é a qualidade do sono, né? E se você está numa fase difícil da vida em que tudo é problema, acontece, né? Nós temos essas fases em que tudo é problema, você está levando para a cama todos os dias, todos os problemas. Mas o melhor momento, então, seria antes de dormir. Por quê? Porque aí você faz a descontração física, relaxando parte a parte do corpo. Depois algumas respirações profundas, descontraindo e gerenciando suas emoções, reduzindo o ritmo cardíaco, reduzindo o ritmo que o seu cérebro trabalha, colocando você ali na porta de entrada de um sono profundo. E aí você vai fazer as mentalizações, vai reprogramar a sua mente para que você se torne mais produtivo, mais feliz, para que você resolva melhor os conflitos, para que você se torne uma pessoa mais proativa. Você vai fazer as programações que você almeja. E aí vai visualizar aquilo que eu passei de exercício anteriormente no vídeo, o seu objetivo, a sua meta, a data, as pessoas, o local, como será, quem vai estar junto, cores, aromas, vai mentalizar tudo. E aí você embarca num sono profundo. Muito legal. Um outro momento muito bom para fazer essa técnica é antes de treinar meditação. Exato. Antes de fazer o seu exercício de meditação, você faz essa reprogramação emocional, essa descontração. E aí você faz seu exercício de meditação. Claro, se você faz o exercício de meditação todos os dias pela manhã, como eu indico, você não precisa fazer isso antes, porque você já veio de uma longa noite de sono e você já fez o exercício antes de dormir. Então você faz a meditação logo ao acordar e você está num dos melhores momentos para treinar a meditação. Mas se você faz meditação no meio do dia ou à noite, aí você faz essa técnica, ou você tem um hábito de praticar meditação com alguém, você faz essa técnica de descontração, de reprogramação emocional antes da meditação. Por quê? Porque aí quando você vai treinar meditação, meu querido, minha querida, você já está num outro estado emocional e num outro estado mental. Eu estou falando de ciclos por segundo. Você vai iniciar o treinamento de meditação em beta baixo e alfa alto, ou seja, é uma outra história. É outra história. E aí a meditação tende a ser muito mais eficiente, muito mais profunda, o que é um resultado chocante. Mas isso é assunto para outro vídeo, tá? É um assunto dos vídeos de meditação. Tem vários vídeos aí no nosso canal do YouTube sobre meditação. Hoje estou falando sobre relax, descontração e reprogramação emocional. O que é muito bacana, porque não é para ser usado numa fase da vida. É daqui até o fim da vida. Você aprende a fazer ele todos os dias antes de dormir. Você relaxa o corpo, respira melhor e você embarca num sono com muito mais qualidade. Então, melhores momentos para fazer antes de dormir e antes de meditar. Fica a dica, tá? Antes de dormir e antes de meditar. Tem algo que eu aplico muito também, uma dica, nas minhas viagens. Toda vez que eu vou viajar, eu tenho algumas técnicas de descontração gravadas. E aí eu coloco nos meus fones de ouvido, reclino a poltrona do avião, né? Aquela reclinada quase nada que os voos tradicionais oferecem, né? Quando você vai para outro país, não. Aí você... E, por exemplo, ponte aérea Curitiba-São Paulo, que eu faço muito, leva 40 minutos. É o tempo que eu faço. Eu coloco a gravação, fecho os olhos e dou aquela apagada. Eu fico naquele estado entre o sono e a vigília, relaxo todo o meu corpo, dou uma descansada e já reprogramo, já mentalizo tudo. Quando o avião pousa, eu estou num outro estado, eu estou num outro pique, eu estou num outro gás. Eu estou pronto, em vez de chegar lá cansado, estressado da viagem, que pegou fila, que o cara queria que eu despachasse a mala porque o avião estava cheio. Eu já chego num outro modelo mental, tá? Uso muito isso. Em viagens eu uso muito. Quando eu não estou pilotando, quando eu sou passageiro também. Cara, chegou um momento ali que eu posso, tudo bem, posso aí, pum, dou aquela reprogramada e chego no meu destino com uma qualidade de vida
muito, muito melhor. Bom, são dicas de quando usar, né? Então eu coloquei melhor usar antes de dormir e antes de meditar, mas você pode usar em muitos momentos. No início do ano, eu participei de alguns eventos, estava no Fator X lá, e aí entre os intervalos das palestras, que é tanto conteúdo que você recebe, é tanto conteúdo, que chega um momento que a sua mente já não absorve mais. Então, naqueles intervalos que todo mundo ficava só comendo e alguns saíam para fumar, não sei o que eu fazia? Fone de ouvido, encostava na cadeira ou achava um lugar para dar um relax e pum, aplicava a técnica e aí você volta com essa atitude. Então, para quem está estudando para concurso, para quem está estudando para vestibular, nos intervalos das aulas, otimize, faça essa técnica de descontração neuromuscular e reprograme suas emoções e você vai perceber um up substancial no seu rendimento. Legal, né? Essas dicas são realmente muito legais e aplicáveis por você. É para colocar a mão na massa agora. Não é uma teoria que você fala, que legal, e não coloca em prática nunca. Vamos nessa, tamo junto. Processo de evolução. Bom, vamos nessa. Vamos chegar no final aqui, vamos concluir o nosso conteúdo, o nosso vídeo de hoje. E para concluir, talvez tenha uma pergunta aí na sua mente, né? Por onde eu começo? Por onde eu começo? Primeiro, comece pela descontração que nós estamos deixando na descrição desse vídeo aqui. E ali você já vai ter um norte muito bem definido de como fazer. Comece por ali, ok? Segundo, comece aplicando uma descontração da parte mais densa para a parte mais sutil. Como assim? Vou explicar. Descontrai a parte mais densa. O que é mais denso? Músculos, tendões, ossos, ou seja, a parte física. Então você descontrai pés, pernas, depois você descontrai o centro do corpo, braços e mãos e por último a cabeça. Depois que você fez a descontração física, você começa a descontrair a parte mais sutil, ou seja, você vai atuar nas suas emoções, vai dar um relax nas emoções, respirando de forma mais profunda, usando mais o diafragma, usando mais as narinas, tanto para o ar entrar quanto para o ar sair, e você vai entrando num estado de descontração emocional. Tá? E aí, por último, você vai aplicar, enquanto você está no relax, as mentalizações e a reprogramação emocional, ok? Mas tem uma dica valiosíssima. Sempre que você for fazer uma técnica de descontração e que essa técnica for induzida por alguém, seja por uma aula gravada ou por um professor presente, aplique um filtro. Isso é muito, muito importante. Aplique um filtro. Como esse filtro funciona? Esse filtro é assim, nós, nas nossas aulas, aqui na escola e em toda a metodologia que nós utilizamos, nós aplicamos esse filtro. Esse filtro é o seguinte, grave isto, hein? Acompanhe toda a descrição dada pelo professor ou pela aula gravada. Porém, aplique um filtro para que você assimile somente aquilo que você desejar. Mentalize e acompanhe as orientações aplicando um filtro para que você assimile apenas aquilo que for do seu interesse, aquilo que estiver de acordo com os seus objetivos. Para quê? Para que você não seja sugestionado. Porque como você está num estado de descontração profunda, a sua mente também mudou os ciclos por segundo, você está totalmente receptivo, você está tão receptivo que é nesse momento que você reprograma suas emoções, é nesse momento que você reprograma seu modelo mental, que se você estiver fazendo uma aula com alguém ou uma gravação, você pode ser sugestionado. Então você aplica esse filtro, você permanece lúcido e acordado, ouvindo todas as orientações, porém filtrando para assimilar somente aquilo que for do seu interesse. É tão importante que eu vou repetir, tá? Você tem que gravar isso. Permaneça lúcido e acordado, ouvindo todas as orientações, porém filtrando para assimilar somente aquilo que for do seu interesse. E dessa maneira você se protege. Essa é a diferença de uma descontração e de um relaxamento neuromuscular. Uma técnica de reprogramação emocional, essa é a diferença para uma hipnose. Porque na hipnose, justamente o que o cara quer é que você se desarme, que você fique receptivo e que você se desarme para que ele assuma o comando da sua mente. E nessa técnica, não. Você quer assumir o comando da sua mente. Você quer fazer a reprogramação. Você quer colocar na sua mente a sua autossugestão.
Uma autossugestão para você ser mais proativo, mais produtivo, mais criativo. Uma autossugestão de que você já está alcançando seu objetivo, que você já está onde você quer, ou seja, o lugar que você quer chegar, que você já está conquistando aquela performance que você almeja, seja como atleta, seja como pai, seja como mãe, seja como empresário, como empreendedor, tá? Você vai reprogramar a sua mente a cada técnica. Galera, estou muito empolgado com esse vídeo. Poderia ficar mais 40 minutos falando aqui. Se você também curtiu, vai, curta, compartilhe, deixe seu comentário aqui, aproveite os links que nós vamos deixar, use sem moderação e vá em busca dessas pessoas que também ensinam isso, vá em busca dessas referências que eu citei para que você perceba que realmente isso já vem sendo utilizado por muitas e muitas pessoas ao longo de muitos anos. Feito? Beijo do Malaquim, até o nosso próximo conteúdo aqui no canal do YouTube. Vamos nessa, em busca da máxima performance por meio de técnicas totalmente acessíveis para mim, para você e para as pessoas que você gosta. Compartilhe.